Queridos irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós retornaremos à nossa série de exposições na carta aos Hebreus e hoje mais especificamente nós meditaremos no capítulo 4 dos versos 1 a 13. Então abra a tua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, só Deus sabe quem foi que escreveu, capítulo 4 dos versos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta oportunidade, Deus Trino, de estarmos na Tua presença, cultuando, e de neste momento ouvir a exposição da Tua palavra. Senhor, mais uma vez, confronta o nosso coração, nos dê esperança, nos faça, ó Deus, sonhar, desejar e buscar a peregrinação que nos leva ao descanso eterno por meio de Cristo Jesus. Para que nós não possamos ceder às tentações deste mundo, do retrocesso, como alguns irmãos aqui citados nesta carta estavam sofrendo, estavam sendo tentados, ó Deus. Mas que possamos seguir firmes, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E saber que nele nós só devemos prosseguir, sabendo que Ele é tudo que temos, tudo que somos, que coexistimos nele. Jesus, o nosso Senhor, por meio da sua obra, por meio da sua graça e por meio do seu amor para conosco. Ó Senhor, ensina-nos mais uma vez, pelo agir do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, na última mensagem,
que considerou o capítulo 3, dos versos 7 a 19, nós vimos que o autor aos Hebreus recorre ao Salmo de número 95 para advertir a igreja daquela época por meio da história de Israel no deserto. Porque, embora aquele povo tivesse experimentado os grandes atos redentores de Deus, endureceu o coração diante do Senhor. O povo foi retirado do Egito, o povo foi livrado das mãos de Faraó, o povo recebia o mantimento todos os dias, o Senhor os guiava pelo deserto, o Senhor os tirou do Egito, regados de promessas para aquele povo, inclusive da terra onde eles habitariam, mas mesmo assim, por causa da incredulidade, viu-se ali um povo de coração duro. E esse povo não entrou no descanso prometido, mas ficou pelo deserto. Porém, a advertência continua ecoando, conforme ensinou o autor aos Hebreus. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Justamente porque muitos naquela época, aos quais essa carta foi endereçada, estavam tentando retroceder em suas ações, voltar às antigas práticas do judaísmo. E eles não poderiam ter o coração duro, mas ouvir a exortação e continuarem peregrinando, perseverando, olhando para Cristo Jesus. Também aprendemos que a incredulidade não é apenas um problema intelectual, mas um pecado que endurece o coração. E que, acima de tudo, afasta o povo de Deus. E que também desagrada ao Senhor, sendo um dos pecados mais odiados pelo próprio Deus, a incredulidade. Por isso, o cristão é chamado a perseverar na fé. E também a exortar uns aos outros diariamente, para que ninguém seja enganado pelo pecado e abandone o caminho de Cristo Jesus. O caminho perfeito, o caminho de excelência, o único e verdadeiro caminho, porque foi Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, no início do capítulo 4, o autor não muda de assunto, pelo contrário, ele aprofunda a sua exortação. Se antes ele mostrou porque Israel ficou de fora do descanso por causa da incredulidade, porque aquela geração não adentrou a terra prometida, agora ele demonstra que a promessa desse descanso, de entrar num lugar, numa habitação, onde Deus se faz presente, onde há bonanças, onde há vida, continua aberta. A promessa do descanso não parou em Canaã no passado, mas continua aberta. E o fracasso da antiga geração não anulou essa promessa de Deus, apenas revelou que somente a fé perseverante conduz ao verdadeiro descanso. Diante dessa realidade, meus irmãos, a pergunta deixa de ser o que aconteceu com Israel e passa a ser o que acontecerá conosco. Se a promessa permanece, então somos chamados a responder a ela corretamente. A promessa da habitação de Deus, de estar com Deus. Uma habitação perene, perfeita, onde o Senhor Deus se faz presente. E nesta noite nós aprenderemos como responder corretamente a essa promessa. Sendo assim, queridos, conforme a ideia principal vista nesse texto e o propósito que temos de aprender através dessa mensagem nessa noite, nós vamos meditar no seguinte tema: a promessa do descanso de Deus permanece vigente. É isso que está escrito aqui. E, portanto, devemos, em primeiro lugar, temer a incredulidade. Novamente, ressaltar a importância de não sermos incrédulos. Devemos temer a incredulidade, que pode, de alguma maneira, nos afastar desse descanso. Observe que o texto começa com um portanto aí, porque o autor está ligando diretamente ao que foi dito antes. Justamente ele ter usado aquilo que foi dito no Salmo de número 95, mostrando e evocando o que aconteceu em Meribá e Massá, e culminando na incredulidade de Cades Barneias. O Salmo lembra
da reclamação, da incredulidade. Então, o autor ele vai dizer justamente que aquela geração ficou pelo meio do caminho, perdeu a promessa de entrar na terra prometida por causa dessa rebeldia, por causa dessa incredulidade. E aqui então ele vai utilizar o que aconteceu no passado para fundamentar o que ele vai dizer a partir daqui. É chamado de parênese, ou seja, uma exortação com fundamentação. Ele diz, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, veja só, ainda há o caminho aberto para estar nesse descanso com o Senhor, que não se limitava a Canaã. A partir daqui ele vai deixando isso muito claro e vem então um alerta, tenhamos cuidado. E esse tenhamos cuidado aqui, queridos, é uma tradução meio que eufemista. Na verdade, a ideia central do que é dito aqui é sejamos amedrontados, tenhamos medo, temamos, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Veja aqui que o autor não está falando só de alcançar em si ou não, mas de parecer alcançar. De dar essa impressão por causa da tentação de querer olhar para os anjos, de querer olhar para Moisés como uma espécie ali de representação das antigas práticas judaicas, ou seja, do retroceder. O que é que o autor está dizendo? Vocês devem temer a incredulidade que impede de entrar nesse descanso, que era justamente essa espécie de retrocesso. O verso 2 mostra também algo importante, meus irmãos. Ele diz o seguinte, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. O autor está dizendo que a promessa foi ouvida por nós, assim como os leitores no Antigo Testamento, no deserto, veja só. E meus irmãos, que fique claro para nós, por muito tempo ensinou-se que o Antigo Testamento era uma mensagem velha e ultrapassada para o povo judeu. O que importa agora é o Novo Testamento, a nova aliança, e o Antigo Testamento deve ser deixado de lado. Eu cresci, por exemplo, em uma denominação que eu fazia parte, aprendendo isso. Mas quem fala isso, quem entende assim, não entendeu a verdade das Escrituras. Eu me arrisco a dizer que esse é um ensinamento maligno. Por quê? Porque não só aqui, mas toda a Escritura deixa claro, meus irmãos, que as mesmas mensagens, ou o centro, a mesma mensagem que salvou no Novo Testamento, que salva hoje também, era a mesma mensagem pregada e que salvava no Antigo Testamento. Então ele está dizendo isso, olha, essa mensagem, essas boas novas foram pregadas a eles também. Inclusive, o termo grego utilizado é evangelho. As boas novas. Por mais que a revelação não estivesse completa, principalmente centrado na pessoa de Cristo, a mensagem era a mesma. Arrependam-se. Tenham Deus como centro de todas as coisas. Deixem os seus pecados. Honrem o Senhor sobre todas as coisas. Abandone a idolatria. Guarde o dia do Senhor, mandamento importante que a gente vai ver aqui. Honra os teus pais. Não minta, não roube, não diga falso testemunho. Não cobice. A mensagem era a mesma. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas aquele povo ouviu a mensagem de libertação do Senhor. Eu sou Deus de vocês, que tirou vocês no Egito. Me sirvam, e foram incrédulos. É isso que o autor está dizendo aqui, meus irmãos. Eles ouviram, mas faltou algo muito importante. A fé no coração. Porque ele diz que a palavra ouvida não foi aproveitada, porque não foi unida à fé. Ou aqueles que não tiveram fé também. Muitos ouvem a palavra do Senhor, mas não penetra o coração. A semeadura. Muitos estão perto daquele que semeia a palavra, daquele que fala a palavra. Mas muitos têm um coração superficial que não produz de maneira nenhuma. E foi isso que aconteceu com aquela geração, meus irmãos. E nós temos aqui também a tese do repouso a partir do verso de número 3. Os que creem são os que efetivamente entram nesse descanso. Os que perseveram. Não é segredo para ninguém. Eu já disse aqui que uma das minhas histórias fictícias preferidas é o Conde de Monte Cristo. Então, clássico livro
lido era após era desde o seu lançamento. E diz sobre a jornada, ensina sobre a jornada do jovem Edmond Dantès, o jovem marinheiro que é traído por homens invejosos, preso injustamente na sombria prisão e passa ali 14 anos isolado, esquecido pelo mundo em condições desumanas. E na prisão ele conhece alguém, um sábio bispo e prisioneiro que lhe ensina idiomas, filosofia, história, e antes de morrer revela a existência de um tesouro oculto na ilha de Monte Cristo. Para qualquer outra pessoa, a ideia que foi colocada na cabeça dele de fugir de uma fortaleza, cruzar o mar a nado e encontrar um tesouro parecia uma loucura infantil. Mas Dantès creu e foi atrás desse tesouro. E a obra ela termina, queridos, com uma célebre frase que resume a ideia do romance. Toda a sabedoria humana está contida nessas duas palavras: esperar e confiar. Mas, aplicando a esta palavra aqui, eu diria que a verdadeira sabedoria humana, a sabedoria do coração, que vem por meio da palavra de Deus, conforme nós aprendemos em Provérbios aqui, está em crer e confiar. Ter fé e confiar para que possamos perseverar. Nós temos também aqui, dos versos 3 a 5, o fundamento desse descanso. Olha o que o autor diz. O autor conecta a citação do Salmo de número 95 com a criação em Gênesis 2:2, aonde o Senhor descansa para definir o descanso como o descanso divino de sua própria obra da criação, que os santos irão coparticipar. Veja só, quando a gente lê, o argumento parece um pouco complicado de entender. Veja que o autor repete aqui várias vezes, é cíclico o argumento, com algumas implementações. Mas, resumidamente, esse argumento difícil aqui é o seguinte: o descanso de Deus foi preparado desde a fundação do mundo. Já estava preparado, é importante. E quando Deus descansou no 7º dia da criação, ele não apenas cessou a sua obra, mas também estabeleceu um descanso definitivo para o seu povo. A ideia de que Deus descansou lá é Shabat, de onde vem o sábado. E o descanso, meus irmãos, do Shabat, eu já disse para vocês aqui que não é a ideia de que Deus se cansou de criar tanta coisa maravilhosa como ele criou, que ele criou para a glória dele, mas traz a ideia de completude e contemplação. É como alguém que termina a sua obra e se senta para regozijar aquilo que foi criado. E é interessante também que, diferente dos outros dias, as escrituras não dizem houve manhã e tarde. Ou seja, não houve marcador de tempo no 7º dia. E para muitos traz essa ideia de perenidade. Algo sem começo, algo sem fim. Então o Senhor ele descansa no 7º dia para trazer essa ideia de um descanso para o seu povo. Mais tarde, Josué conduziu Israel à terra prometida, proporcionando descanso em Canaã. Porém, esse descanso era provisório, era um tipo, apontava para algo maior. A prova disso é que séculos depois, Davi convida o povo a adentrar no descanso de Deus no Salmo 95. Lembre-se que eu falei para vocês e ensinei que o Salmo 95 faz parte dos salmos reais, assim conhecidos, e traz a ideia não apenas da contemplação da grandeza do rei, que é o Senhor da aliança, mas também é um convite que vai se desenvolvendo não apenas para o povo de Deus, mas para todos os povos. O convite está aberto. Então o autor aos Hebreus pega tudo isso e conclui que a promessa do verdadeiro descanso ainda permanece aberta. Não se conclui em Canaã, mas será consumada no descanso eterno, preparado por Deus desde a fundação do mundo. Para aqueles que perseveram na fé, o descanso é um conceito multidimensional que opera em 3 níveis distintos, ou seja, o repouso de Deus no 7º dia da criação, o estabelecimento da terra de Canaã após 40 anos no deserto e, finalmente, o céu, o objetivo final do crente. A vida plena com o Senhor, o descanso no Senhor, que já começa no hoje, no já, no ainda não, mas com certeza dessa promessa. Meus irmãos,
diante do que foi dito, o que podemos tirar como lição também para nós hoje? Temamos não confiar em Deus, no sentido de que somente nele nós temos descanso. Somente no Senhor nós temos aquilo que é preparado para dar descanso à nossa alma. Agostinho desenvolvia isso muito bem. Ele dizia que a alma do homem só encontra o verdadeiro descanso no seu Criador. Fora dele, tudo que você pode procurar como descanso não vai ser suficiente. Você sai para tirar férias, mas você gasta um dinheirão para comprar passagem. Porque passagem tá cara, né? Nós saímos para tirar férias agora. Aí chega lá, você acha que vai curtir, filho fica doente, eu fico doente. Vamos gastar mais, aquela coisa todo. Dinheiro que era para aproveitar, a gente gasta com remédio e médico distante. Você aproveita ali um breve momento, mas depois você volta para a correria do dia a dia. Não é desse tipo de descanso passageiro que a gente às vezes busca ter e que é necessário ter também. Não é também se limitando ao dia em si, que é muito importante o dia de descanso no Senhor. É bíblico, nós descansamos no nosso Redentor no dia do Senhor como no dia de hoje. Mas aqui é um descanso mais amplo, único e verdadeiro descanso para a alma. E nós devemos crer nisso. Precisamos ter uma fé viva, não devemos retroceder por nada. E nem por ninguém. Queridos, quantos abandonam a vida com Deus por coisas fúteis? Quantos abandonam o descanso de Deus por coisas pequenas, por coisas passageiras, por coisas efêmeras? Não podemos deixar o nosso coração retroceder, seja por causa da perseguição. Porque os cristãos aqui queriam retroceder por causa da perseguição que estavam sofrendo. Seja por qualquer outra coisa, não devemos retroceder, mas prosseguir sabendo que no Senhor existe o nosso descanso. Ainda que não tenhamos nada, ainda que seja nos tirado tudo, somente no Senhor a nossa alma acha o verdadeiro descanso. Mas também devemos ter cuidado e não buscar simplesmente a moldar as nossas decisões, mas buscar que a palavra molde as nossas decisões. Nós precisamos entender isso muito claramente, porque a incredulidade, ela se torna algo funcional quando a gente não permite, a gente não deixa, por causa da dureza do nosso coração, que a palavra molde as nossas decisões e tomamos de forma egoísta. Não devemos buscar descanso em qualquer lugar, meus irmãos, em qualquer lugar, seja pessoa, seja na própria instituição em si, seja nas convicções, mas somente no Senhor. Andar pela vista e não pela confiança. O Senhor nos promete muito juntamente com Ele, nesse descanso, nessa vida com Ele, mas às vezes nós queremos viver por aquilo que nós vemos. Somente aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos. Às vezes as coisas boas, as coisas ruins, mas não devemos viver por vistas, por circunstâncias, mas pela confiança no que o Senhor prometeu. Não devemos retroceder quando obedecer se torna difícil. Nos preocupar demais com essas circunstâncias que aparecem, mas em sermos fiéis ao nosso Deus. Portanto, a mensagem é essa: temamos a incredulidade que pode nos afastar do descanso com Deus, da vida com Deus. Mas há uma outra coisa aqui, meus irmãos, que precisa estar clara para nós. A promessa do descanso com o Senhor, ela permanece vigente. E por isso nós devemos compreender a natureza desse descanso prometido. Para nós, fica muito mais fácil, digerível e palatável quando nós compreendemos a natureza de algo. E é isso que o autor está ensinando aqui dos versos 6 a 10. Veja que essa ideia da promessa do descanso, ela permanece aberta. O verso 6 diz o seguinte: visto, portanto, que resta entrar alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado.
O descanso de Deus inicia no 7º dia da criação. E não foi cancelado pelo fracasso e a desobediência da geração do Êxodo. A oferta foi, assim, podemos dizer, transferida para gerações posteriores e permanece disponível. O aprisco continua aberto. Veja o Salmo de número 100, por exemplo, né? Um chamado a louvar ao Senhor todas as nações. Mas o que fica mais forte aqui é o argumento do autor nessa transição para o Salmo 95. De Gênesis para o Salmo 95. Por quê? Porque o fato dele ter sido escrito por Davi traz também a legitimidade que o tempo da oportunidade se renova de geração em geração, ao chamado da fé. Não endureçam o coração. O dia é hoje. Hoje ainda é possível. E meus irmãos, além do conhecimento que isso nos traz, e essa verdade que aquece o nosso coração, porque se não fosse isso, não haveria descanso para nós também, isso aqui tem que nos impulsionar a pregação desse evangelho. Esse evangelho que foi ouvido e pregado no Antigo Testamento, mas que é hoje também. Às vezes você fica triste, abatido, porque pessoas que você ama estão distantes do Senhor. Às vezes também pessoas que você conhece que estão distantes do Senhor. Você olha para a sua cidade e vê as pessoas jogadas na imoralidade, numa vida distante de Deus ou numa religiosidade que não salva, pelo contrário, que ofende ao Senhor. E você deve se lembrar que ainda há um caminho aberto. Sim, somos salvos pela graça, pela eleição do Senhor, mas não somos nós que sondamos o coração para saber quem é. O nosso papel é pregar o evangelho a toda criatura. E essa verdade tem que te impulsionar a pregar Jesus às pessoas. Pregar que esse descanso é possível. Pregar que em Deus há a oportunidade de sair de uma vida de trevas, de sair do deserto, da morte que o deserto traz, da escassez para a vida plena. Que não oferece, como muitos dizem aí, simplesmente bens e riquezas. Triunfo, prosperidade, não, mas a certeza da vida com Deus de hoje para sempre. E o autor aos Hebreus traz essa ideia aqui, o hoje é a certeza que o caminho ainda está aberto. Ele ainda ressalta a insuficiência do descanso de Josué no verso de número 8. A terra prometida não era esse descanso definitivo. O povo de Israel, né? Não entrou em sua totalidade ali, aquela geração passada, somente Josué e Calebe. Mas aquilo era só sombra, era só tipo. Não é a entrada final de Canaã, mas o Senhor providenciou outro dia, o dia de hoje. E meus irmãos, Josué destaca-se como essa figura em Israel, mas o verdadeiro descanso em sua forma plena veio por meio de outro Josué. Qual o significado do nome Jesus? Jesus vem da derivação do nome hebraico Josué, Yeshua. E o seu nome grego então se torna Jesus. E veja a beleza da teologia bíblica aqui. O Josué perfeito, esse que traz um descanso perfeito também. Por meio desse libertador, é que nós temos a certeza da vida. No verso de número 9, o autor diz o seguinte, meus irmãos: portanto, resta o repouso sabático para o povo de Deus, né? O autor não está falando de um sábado semanal. Aqui está outro equívoco também. Ah, não, vamos descansar no sábado como era do Antigo Testamento. Esse é o equívoco de muitos. Mas ele fala de um descanso definitivo. O termo aqui utilizado é sabatismo. É o único lugar que aparece no Novo Testamento. Sabatismo. É um repouso, né, sabático. E descreve o descanso perfeito e permanente, preparado justamente por Deus. Não é simplesmente um lugar sem sofrimento. Nem, queridos irmãos, há apenas o céu como um destino. Mas é estar conjuntamente com o Senhor. Meus irmãos, é participar
desse descanso. E o verso de número 10 apresenta aqui o motivo desse descanso. Leia novamente comigo aí o verso de número 10 que diz o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Deus determinou essa obra na criação, e o cristão terminará a obra que Deus lhe confiou e também descansará. Isso não significa que somos salvos pelas nossas obras. Já tem que estar claro para nós. Obras aqui são nossa peregrinação, serviço, carreira cristã, cumprida pela graça de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo que nos faz perseverar. Porque essa é a vida cristã, meus irmãos. A vida cristã é uma jornada de perseverança. Lembrem-se de Hebreus 12. Hoje nós trabalhamos, lutamos contra o pecado, servimos a Cristo, suportamos provações, mas chegará um dia em que nossa missão terminará. Chegará um dia em que descansaremos, não porque nós conquistamos a salvação, mas completamos a carreira que nos foi proposta, que o Senhor nos deu, porque Ele nos fez perseverar. Esse descanso ainda não é plenamente experimentado, mas já pertence aos crentes. E aqui vale também lembrar da lição em Hebreus capítulo 11, onde ele fala dos heróis da fé. Os heróis da fé olhavam para uma cidade melhor, para uma pátria celestial maior. Eles ainda não possuíam a herança, mas viviam orientados por ela. Aqui está o segredo. Nós já começamos a participar desse descanso com Cristo, mas o crente ele vive orientado por aquilo que é prometido, por essa herança, por esse descanso, por essa vida com Deus. E é isso que nos resta se somos de fato servos do Senhor. Meus irmãos, então temos aqui a natureza desse descanso. Mas talvez essa pergunta seja estranha para você. Onde é o nosso descanso? E você pode dizer assim: bom, naturalmente esse descanso que me espera, novo céu e nova terra. Estado intermediário, morri, já estou descansando. Quando o Senhor consumar as novas coisas na nova terra, então eu vou descansar. Não terei mais o corpo cansado, não terei mais nada. E nós fomos treinados a pensar assim. Porém, eu quero te dizer o seguinte: o descanso não começa num lugar, e sim numa pessoa. Quem é esse descanso? Qual a natureza desse descanso? Esse descanso é Jesus. Esse descanso é a pessoa. Jesus é a essência do Deus que descansou no sétimo dia. É a essência do Senhor que se regozijou em sua obra e preparou para que o seu povo andasse nela. Jesus é o Josué que nos conduz, mesmo que passemos pelo deserto da vida, para o descanso. A glória eterna, meus irmãos, na verdade é uma consequência do descanso que nós temos por estar nele. Então veja, a morada, a habitação, o descanso, o dia, a promessa, a entrada num lugar é uma pessoa primeiro. E aqui que deve trazer ao nosso coração, queridos irmãos, alegria profunda, porque nós fomos recebidos em Cristo. Aqui está a beleza, como falamos hoje pela manhã, não é pelo que temos a oferecer, mas é pelo amor, pela graça que nos salvou. E é somente nele, em Jesus Cristo, que todas as coisas nós temos. Nós coexistimos nele. E sem ele não seríamos nada. E aqui vai, talvez, o que precise ser mudado em você neste momento. Eu sei que você sonha e você tem apreço pelas benesses de Deus. Mas tenha o apreço em primeiro lugar pelo Deus das benesses, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Viver em Jesus, viver com Jesus, viver para Jesus é o que dá sentido à nossa caminhada. Aquilo que é tão óbvio que a gente fala, mas é bom ressaltar. Se Cristo não estiver na nova terra, não vale a pena. Adão, ele não foi criado para viver no jardim sozinho, mas para que no jardim do Éden
tivesse comunhão com o Senhor Deus. E ali houvesse unidade, comunhão, adoração. Nada vale a pena se Cristo não estiver lá. Mas Cristo vai estar. E é por isso que a gente tem que aprender a admirar mais o Deus das benesses. Portanto, meus irmãos, além disso, sabemos que esse descanso permanece vigente e é por isso que, em terceiro lugar, nós devemos perseverar com reverência a palavra de Deus, conforme ensina os versos de 11 a 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Veja o argumento circular aqui, o autor volta a falar a mesma coisa. Mas é importante nós entendermos aqui essa ideia de se esforçar. No sentido mais literal, significa apressar-se. Está intimamente relacionado com ser zeloso, ativo ou preocupado com algo. É isso que o termo grego de origem traz. Porém, no sentido de movimento rápido em favor de uma pessoa ou alguma coisa, transforma-se num significado de motivação ética. No Novo Testamento, descreve justamente então um esforço consciente e perseverante, indicando alguém que se empenha ao máximo para cumprir um propósito. E aqui em Hebreus 4:11, o autor exorta os crentes a demonstrarem essa diligência espiritual, a ser firme espiritualmente, com a motivação clara, com um zelo de mais alta profundidade, vamos dizer assim, né? Mais alta profundidade. De forma ampla, esforcemo-nos, dar todo o nosso ser para isso, para que não venhamos a deixar de entrar naquele descanso. Ah, meus irmãos, entrar no descanso do Senhor. Claro que não depende unicamente de nós, como nós já falamos. Mas aqueles que não entram no descanso do Senhor, é porque de fato o coração estava distante dele. Mas veja que o descanso é muito importante. E o que é mais estranho é que muitas pessoas querem esse descanso, mas não dão valor e obediência ao descanso, por exemplo, do dia do Senhor. O dia do Senhor é um mandamento, tá? Mas você vê que as pessoas têm relutância, muitos, em obedecer isso. Em estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, no dia do Senhor. Então, como se pode dizer que quer algo e vive por isso, se nem aquilo que é primordial ou primário é cumprido de forma obediente? Como? Não faz sentido. É muita coisa professada pela boca, é muito desejo, mas pouca ação prática. Quem não ama o dia do Senhor não está preparado para entrar no descanso do Senhor. Porém, queridos, nós temos aqui uma outra questão a pensarmos de uma forma um pouco mais cuidadosa. Sim, devemos ter cuidado para não retroceder, mas ter cuidado também para não amar mais o trabalho do que usufruir de forma aperitiva, por exemplo, desse descanso. O povo que saiu do Egito, havia um problema muito grande com eles. Eles estavam ali acostumados a trabalhar. Mas o Senhor, ele diz que para que a sua obra pudesse crescer, o povo deveria descansar. E às vezes na casa do Senhor, a gente espera também o trabalho, fazer, mas a gente não aprende a usufruir do quão bom é descansar no Senhor. O quão bom é o dia do Senhor. O quão bom é estar no Senhor. Não estou dizendo que você não deve servir, não deve trabalhar também. Deve. Mas a gente tem que entender que as obras da casa do Senhor não dependem unicamente das nossas mãos. Depende dele. E uma das coisas que ele requer de nós é obediência ao saber descansar. Descansar no dia de hoje para aprender a descansar eternamente. Os versos de 12 a 13 traz uma tese. Qual é ela? A palavra de Deus revela e julga perfeitamente o interior do ser humano, expondo todas as coisas diante daquele a quem todos prestarão conta. E qual é a lógica, meus irmãos, entre a ideia de esforço e perseverar na palavra de Deus?
ao longo de Hebreus 3 e 4, o grande problema de Israel nunca foi a falta de informação, mas o coração incrédulo e endurecido. Então surge a pergunta: como saber se o meu coração é como o daquela geração? E a resposta é: a palavra de Deus revela isso. É isso que o autor dos Hebreus está ensinando aqui. Porque ela penetra onde ninguém consegue enxergar. Ela distingue entre a fé verdadeira e uma fé apenas exterior. O reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Infelizmente, ultimamente ele está falando algumas coisas que eu não concordo muito, mas o de antigamente, do Velho Testamento, né? Falava umas coisas assim, pá! Bem legais. Ele dizia assim: a Bíblia é algo interessante. Enquanto você lê a Bíblia, ela lê você de volta. E essa é a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. Ela expõe se há obediência ou incredulidade no coração. Olha o que o verso de número 12 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos do próprio coração. Aqui nós temos algo interessante. A frase inteira significa que a palavra de Deus é a única que pode penetrar o ser do homem, distinguir entre a psirrê, né, e o pneuma, conforme nós aprendemos aqui, que é essa ideia de pensamentos e também de coração. Mas não se trata de afirmar que a alma e espírito são literalmente inseparáveis. Isso precisa estar claro. Ou que constitui 2 entidades distintas no ser humano. Por quê? Porque isso dá base para quem defende a tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito, né? Ou profundidade do coração, como dependem aí as traduções, né? Mas corpo, alma e espírito, não, meus irmãos. Muitas vezes é só a ideia que as escrituras traz para revelar alma e espírito como algo que são coincidentes. Algo que são sinônimos, questões que são sinônimas e que pode ser penetrado pelo entendimento de quem o Senhor é. Mas, biblicamente, no geral, é corpo e alma. O indivíduo é formado de corpo e alma, ou corpo e espírito. Mas essa é a ideia aqui. Por quê? Porque pode ser comprovada pelo que é dito no verso 12 ou 13 também. É revelar e não separar. Então foque nisso aqui. A ideia é que a palavra de Deus revela a verdade. Antes, o autor usa essa distinção retórica para expressar essa penetração absoluta, que faz algo profundo que os olhos humanos não podem fazer. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da face do Senhor? Alguém incrédulo e que está apto a adentrar esse descanso? Ou alguém que vive apenas de aparência, mas não está no caminho desse descanso? Só a palavra do Senhor pode dizer, meus irmãos. Mas o que deixa claro para nós as Escrituras também é que só podemos entrar no descanso de Deus e da vida plena com Ele, porque Ele morreu por nós. Conforme nós celebraremos e também relembraremos agora na Santa Ceia do Senhor.